Eu me chamo Rafael e até os 30 anos eu carreguei o sobrenome de uma das famílias mais tradicionais e respeitadas do interior de São Paulo. Não era a fama de celebridade, era o peso da terra, da tradição, do cheiro de café e das máquinas da Fazenda Santa Bárbara, um patrimônio que, em teoria, era o meu futuro. Eu não era o filho pródigo, mas era o único filho. Meu pai, Emílio, sempre foi uma figura distante, um homem forjado no trabalho duro e na obsessão por controle, mas eu o admirava. Ele transformou a fazenda do meu avô, que era um latifúndio em crise, em uma potência agroindustrial moderna, valendo facilmente mais de 50 milhões de dólares no mercado. Eu estudei agronomia, voltei para casa com diplomas e ideias inovadoras, pronto para herdar e expandir. Eu era o sucessor, o nome na linha, e essa certeza era a base da minha vida. Tudo era nosso nas conversas, embora no papel fosse majoritariamente dele, mas ele sempre dizia, com aquele sorriso forçado que não alcançava os olhos, que o destino final era meu. O que eu não sabia é que esse destino estava sendo vendido, peça por peça, no sigilo mais absoluto. A traição não chegou com um grito ou uma discussão, mas com um envelope pardo, anônimo, em uma terça-feira chuvosa, entregue por um mensageiro no portão da fazenda. Dentro, não havia nada além de uma cópia de uma certidão negativa de ônus de um dos nossos maiores armazéns de grãos na cidade vizinha. A certidão estava limpa, sem pendências, o que era normal. O que não era normal era a data de registro da escritura de compra e venda. O armazém havia sido vendido, transferido para uma holding em nome de terceiros, há exatos 3 meses. O valor na escritura era irrisório, apenas o suficiente para mascarar a transação real. Mas o detalhe que me fez gelar até os ossos era o campo do vendedor, Emílio Garcia, representando Rafael Garcia. Eu senti o mundo girar, o medo, a confusão, a raiva. Como ele poderia ter me representado? Eu jamais havia assinado uma procuração de plenos poderes. Jamais havia participado daquela negociação e mal sabia quem era a holding compradora. Corri para o escritório central da fazenda que ficava na nossa casa e encontrei meu pai sentado em sua poltrona de couro, folheando um jornal com uma calma que agora percebo era ensaiada. O ar estava pesado, o cheiro de charuto mais forte que o normal. Pai, o que significa isso? Perguntei, jogando a certidão em sua mesa de mogno. Ele sequer levantou os olhos, apenas dobrou o jornal com lentidão irritante, colocando-o de lado. Seus olhos, azuis e frios como gelo, me encararam sem um pingo de emoção. Ah, você recebeu? Que bom que chegou rápido. A calma dele era mais agressiva do que qualquer ataque. O que eu recebi, pai, é a prova de que você vendeu um ativo de 8 milhões de reais da fazenda, que estava nominalmente em meu nome há anos por questões fiscais, usando minha assinatura, sem me consultar. Isso é roubo? Ele deu uma risada curta, seca, que soou mais como um engasgo. Roubo? Rafael, eu sou seu pai. Essa fazenda é minha vida, meu suor. Você acha que eu vou deixar um garoto, por mais que eu o ame, administrar um patrimônio dessa magnitude? É muito dinheiro para a sua idade e, francamente, para a sua capacidade. Eu estou organizando a transição de forma eficaz. E sim, usei uma procuração que você assinou anos atrás, quando tinha 21 anos, junto com outros documentos bancários. Uma procuração geral, que nunca foi revogada. Legalmente, eu agi de forma perfeita. Moralmente, estou protegendo o nosso legado de você. Naquele momento, ele não era meu pai. Era um predador. O pilar agressivo da narrativa explodiu. A dor da traição foi imediatamente substituída por uma necessidade visceral de contra-ataque. Eu percebi que a fazenda inteira, as terras férteis que iam até o horizonte, os silos gigantes, o maquinário de última geração, tudo estava sob a mesma ameaça. Se ele vendeu o armazém, ele poderia vender a fazenda inteira. A partir daquele dia, a casa se tornou um campo de batalha silencioso. Minha mãe Maria Lúcia, uma socialite elegante e distante, se recusou a tomar partido, alegando que negócios são assuntos de homens e que eu deveria confiar na visão do meu pai. A família,
que sempre foi um pilar de união nas festas juninas e nas colheitas, se dissolveu em cochichos e olhares de pena para mim e de admiração para meu pai, o visionário que estava modernizando o capital. O mais curioso de tudo, o gancho de retenção que me faria lutar, era o tal documento que ele alegava ter usado. Naquela procuração geral de 7 anos atrás, eu tinha certeza de ter lido todas as cláusulas. Meu pai era meticuloso demais para deixar brechas, mas ele era também um manipulador. Eu precisava ver aquela assinatura, a assinatura que ele alegava ser minha, a qual eu tinha certeza de não ter concedido plenos poderes para liquidar meus bens. A luta era mais do que pela fazenda. Era pela verdade sobre a única coisa que eu havia herdado do meu avô antes de ele morrer. Um pequeno lote de terras dentro da Santa Bárbara, que tinha uma nascente e que, por insistência do meu avô, foi registrado em meu nome como uma promessa, com a condição de nunca ser vendido. O armazém não era aquele lote, mas a venda provava a ambição desmedida do meu pai. Eu sabia que se houvesse uma fragilidade, ela estaria na história da fazenda, na raiz, no nome do meu avô. A caçada pela verdade havia começado, e a primeira etapa era encontrar o advogado mais implacável de São Paulo, o Dr. Elias. O relógio estava correndo e meu pai já estava, sem dúvida, preparando a próxima venda, liquidando o futuro que era meu por direito. O armazém era apenas a ponta do iceberg, e eu estava prestes a mergulhar nas águas geladas da traição familiar no coração de São Paulo. A adrenalina pulsava, transformando a tristeza em uma raiva fria e calculista, a única emoção capaz de me manter de pé. A busca por aquela assinatura se tornaria o centro da minha vida, e o que eu estava prestes a descobrir chocaria não só a mim, mas toda a alta sociedade paulista. Eu me chamo Rafael, e até os 30 anos eu carreguei o sobrenome de uma das famílias mais tradicionais e respeitadas do interior de São Paulo. Não era a fama de celebridade, era o peso da terra, da tradição, do cheiro de café e das máquinas da Fazenda Santa Bárbara, um patrimônio que, em teoria, era o meu futuro. Eu não era o filho pródigo, mas era o único filho. Meu pai, Emílio, sempre foi uma figura distante, um homem forjado no trabalho duro e na obsessão por controle, mas eu o admirava. Ele transformou a fazenda do meu avô, que era um latifúndio em crise, em uma potência agroindustrial moderna, valendo facilmente mais de 50 milhões de dólares no mercado. Eu estudei agronomia, voltei para casa com diplomas e ideias inovadoras, pronto para herdar e expandir. Eu era o sucessor, o nome na linha, e essa certeza era a base da minha vida. Tudo era nosso nas conversas, embora no papel fosse majoritariamente dele, mas ele sempre dizia, com aquele sorriso forçado que não alcançava os olhos, que o destino final era meu. O que eu não sabia é que esse destino estava sendo vendido, peça por peça, no sigilo mais absoluto. A traição não chegou com um grito ou uma discussão, mas com um envelope pardo, anônimo, em uma terça-feira chuvosa, entregue por um mensageiro no portão da fazenda. Dentro, não havia nada além de uma cópia de uma certidão negativa de ônus de um dos nossos maiores armazéns de grãos na cidade vizinha. A certidão estava limpa, sem pendências, o que era normal. O que não era normal era a data de registro da escritura de compra e venda. O armazém havia sido vendido, transferido para uma holding em nome de terceiros, há exatos 3 meses. O valor na escritura era irrisório, apenas o suficiente para mascarar a transação real, mas o detalhe que me fez gelar até os ossos era o campo do vendedor, Emílio Garcia, representando Rafael Garcia. Eu senti o mundo girar, o medo, a confusão, a raiva. Como ele poderia ter me representado? Eu jamais havia assinado uma procuração de plenos poderes. Jamais havia participado daquela negociação e mal sabia quem era a holding compradora. Corri para o escritório central da fazenda que ficava na nossa casa e encontrei meu pai sentado em sua poltrona de couro, folheando um jornal com uma calma que agora percebo era ensaiada. O ar estava pesado, o cheiro de charuto mais forte que o normal. Pai, o que significa isso? Perguntei, jogando a certidão em sua mesa de mogno. Ele sequer levantou os olhos.
apenas dobrou o jornal com lentidão irritante, colocando-o de lado. Seus olhos azuis e frios como gelo me encararam sem um pingo de emoção. Ah, você recebeu? Que bom que chegou rápido! A calma dele era mais agressiva do que qualquer ataque. O que eu recebi, pai, é a prova de que você vendeu um ativo de 8 milhões de reais da fazenda, que estava nominalmente em meu nome há anos por questões fiscais, usando minha assinatura, sem me consultar. Isso é roubo? Ele deu uma risada curta, seca, que soou mais como um engasgo. Roubo? Rafael, eu sou seu pai. Essa fazenda é minha vida, meu suor. Você acha que eu vou deixar um garoto, por mais que eu o ame, administrar um patrimônio dessa magnitude? É muito dinheiro para a sua idade e, francamente, para a sua capacidade. Eu estou organizando a transição de forma eficaz. E sim, usei uma procuração que você assinou anos atrás, quando tinha 21 anos, junto com outros documentos bancários. Uma procuração geral, que nunca foi revogada. Legalmente, eu agi de forma perfeita. Moralmente, estou protegendo o nosso legado de você. Naquele momento, ele não era meu pai. Era um predador. O pilar agressivo da narrativa explodiu. A dor da traição foi imediatamente substituída por uma necessidade visceral de contra-ataque. Eu percebi que a fazenda inteira, as terras férteis que iam até o horizonte, os silos gigantes, o maquinário de última geração, tudo estava sob a mesma ameaça. Se ele vendeu o armazém, ele poderia vender a fazenda inteira. A partir daquele dia, a casa se tornou um campo de batalha silencioso. Minha mãe Maria Lúcia, uma socialite elegante e distante, se recusou a tomar partido, alegando que negócios são assuntos de homens e que eu deveria confiar na visão do meu pai. A família, que sempre foi um pilar de união nas festas juninas e nas colheitas, se dissolveu em cochichos e olhares de pena para mim e de admiração para meu pai, o visionário que estava modernizando o capital. O mais curioso de tudo, o gancho de retenção que me faria lutar, era o tal documento que ele alegava ter usado. Naquela procuração geral de 7 anos atrás, eu tinha certeza de ter lido todas as cláusulas. Meu pai era meticuloso demais para deixar brechas, mas ele era também um manipulador. Eu precisava ver aquela assinatura, a assinatura que ele alegava ser minha, a qual eu tinha certeza de não ter concedido plenos poderes para liquidar meus bens. A luta era mais do que pela fazenda. Era pela verdade sobre a única coisa que eu havia herdado do meu avô antes de ele morrer. Um pequeno lote de terras dentro da Santa Bárbara, que tinha uma nascente e que, por insistência do meu avô, foi registrado em meu nome como uma promessa, com a condição de nunca ser vendido. O armazém não era aquele lote, mas a venda provava a ambição desmedida do meu pai. Eu sabia que se houvesse uma fragilidade, ela estaria na história da fazenda, na raiz, no nome do meu avô. A caçada pela verdade havia começado, e a primeira etapa era encontrar o advogado mais implacável de São Paulo, o Dr. Elias. O relógio estava correndo e meu pai já estava, sem dúvida, preparando a próxima venda, liquidando o futuro que era meu por direito. O armazém era apenas a ponta do iceberg, e eu estava prestes a mergulhar nas águas geladas da traição familiar no coração de São Paulo. A adrenalina pulsava, transformando a tristeza em uma raiva fria e calculista, a única emoção capaz de me manter de pé. A busca por aquela assinatura se tornaria o centro da minha vida, e o que eu estava prestes a descobrir chocaria não só a mim, mas toda a alta sociedade paulista. Minha primeira reunião com o Dr. Elias foi em um arranha-céu na Avenida Paulista, o epicentro do poder financeiro de São Paulo. Dr. Elias era um nome temido nos círculos empresariais. Um advogado de família, especialista em sucessões e litígios patrimoniais, conhecido por sua abordagem clínica e impiedosa. Ele ouviu a minha história com uma calma perturbadora, passando os olhos pela certidão de venda do armazém e pela cópia incompleta da tal procuração que meu pai havia me mostrado. Ele era magro, vestia um terno de corte impecável e exalava a frieza que eu precisava. A narrativa aqui atingiu o ápice do desespero e da necessidade de um herói improvável, o Dr. Elias, um ponto de virada crucial para manter o engajamento do público. Rafael,
ele disse, a voz baixa e cortante como vidro. Seu pai não é apenas ambicioso, ele é cirúrgico. Usar uma procuração geral antiga é o truque mais clássico e sujo. O ônus da prova é seu. Você precisa provar que ele agiu fora da lei, que a venda foi fraudulenta ou que a procuração tem um vício. Se ele liquidar a Fazenda Santa Bárbara, você ficará com 0. Legalmente, a venda será perfeita e o seu pai dirá que usou o dinheiro para proteger o patrimônio ou investir em seu futuro. E o juiz, sem provas de fraude, dará razão a ele. O sistema protege quem age dentro das formalidades, mesmo que a moralidade seja podre. O que me intriga é o porquê de ele ter deixado o armazém nominalmente em seu nome, mesmo que por um breve período. Isso sugere que a movimentação fazia parte de um plano ainda maior, uma manobra de lavagem de ativos ou de blindagem fiscal para um negócio que ele não queria que aparecesse sob o nome dele. A investigação começou e, imediatamente, batemos contra uma muralha de silêncio. Tentamos notificar meu pai para que ele apresentasse o contrato original de compra e venda e a procuração completa, mas ele, através de seus advogados de São José do Rio Preto, recusou-se alegando sigilo empresarial e privacidade familiar. O pilar polêmico se intensificava. Um pai usando o sistema legal para esmagar o próprio filho, com a cumplicidade de um círculo jurídico que recebia somas vultosas para manter a traição no escuro. O Dr. Elias foi direto. Precisamos encontrar a origem dessa fazenda, Rafael. Seu pai assumiu o controle dela do seu avô. Deve haver algum rastro de uma cláusula antiga, um acordo de família, um testamento prévio que ele tentou neutralizar. Famílias ricas e antigas sempre deixam pontas soltas na papelada. Seu pai é agressivo, mas ele é arrogante. Ele deve ter deixado algo para trás, confiando que ninguém seria curioso o suficiente para ir até o fim. A única pessoa que poderia ter alguma pista era Dona Carmen, a antiga contadora da Fazenda Santa Bárbara, que trabalhou com meu avô e depois com meu pai por quase 40 anos e se aposentou de forma abrupta há 2 anos, logo após uma grande reestruturação que meu pai fez. Ela era a memória viva da fazenda. Encontrá-la não foi fácil. Ela havia se mudado para uma chácara em Minas Gerais, buscando paz. A viagem até Minas Gerais foi tensa. Quando a encontrei, Dona Carmen estava visivelmente abalada. Ela me recebeu com lágrimas nos olhos, mas com medo. Rafael, meu filho, seu pai é um homem perigoso. Ele me fez assinar um termo de confidencialidade de 10 anos. Eu perdi a conta de quantas noites passei sem dormir pensando no que ele fez. Eu insisti, apelando para a lealdade que ela tinha ao meu avô. Ela se lembrou de uma conversa, uma cláusula, um ato jurídico feito há 35 anos. Seu avô, antes de passar a gestão para Emílio, estava muito doente. Ele não confiava na ambição cega do seu pai. Ele temia que Emílio liquidasse o patrimônio, vendesse a tradição por dinheiro rápido. Seu avô queria que a fazenda ficasse na família, na terra. Ele me chamou no hospital. Ele me fez jurar. Ele não tinha como blindar a fazenda inteira legalmente sem causar uma briga feia na família. Mas ele blindou uma coisa. Ela parou, respirando fundo. Ele blindou o núcleo, o lote do Café Centenário, o lote onde está a nascente de água. O lote que ele insistiu em passar para o seu nome quando você nasceu, mas que Emílio registrou apenas uma porção inicial. Lembra-se? Aquele lote tinha um ato de doação especial, uma cláusula anexada ao registro de nascimento, feita pelo seu avô em um cartório de Campinas. A cláusula dizia que se Emílio Garcia tentasse, a qualquer momento, vender ou transferir qualquer parte substancial da Fazenda Santa Bárbara para um comprador externo, que não fosse um herdeiro direto de sangue, aquele ato de doação seria revogado e uma cláusula especial de reversão fiduciária seria acionada. Essa reversão daria o direito total da propriedade do lote centenário e de todo o seu entorno ao herdeiro mais jovem, você. Mas o mais importante, ela obrigava a fazenda a entrar em um processo de inventário judicial imediato, anulando qualquer procuração geral que Emílio estivesse utilizando no momento. O meu sangue gelou. A assinatura não era uma procuração que eu havia assinado. Era a assinatura do meu avô, Haroldo Garcia, no ato de doação, uma assinatura esquecida. A cláusula era o ponto cego do meu pai.
A bomba que ele nunca imaginou que explodiria. Ele nunca liquidaria o lote centenário porque ele estava em meu nome. E ele precisava desse lote para a cooperação da fazenda. Mas ao vender o armazém, ele ativou a condição: vender qualquer parte substancial da fazenda. O armazém de 8 milhões era, sem dúvida, uma parte substancial. Meu pai, na sua arrogância de ter me superado legalmente com a procuração, não previu que a traição seria o gatilho para a sua própria queda. A pista estava lá, escondida em um cartório antigo, uma jogada de xadrez de um homem morto. Eu voltei para São Paulo com a adrenalina de um caçador, a certidão na mão e a verdade que meu pai tentou enterrar. A fase final estava pronta para começar. Eu estava a um passo de virar a mesa, não apenas recuperando meu patrimônio, mas expondo a agressão e a ganância do meu pai para o Brasil.